A maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Ah, não, eu não vou porque eu tô velha. Não, tô com 67. E hoje nós daremos início, então, a esse último encontro deste primeiro ciclo do Cine Fórum Olhar Direitos. E o Cine Fórum Olhar Direitos é uma atividade de extensão desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Direitos Humanos do Programa de Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, oferecido pela Universidade Federal do Tocantins, em parceria com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Eu sou a Francélis Vargas, eu sou assessora na Defensoria Pública, no Núcleo de Defesa da Mulher, eu sou egressa desse programa de mestrado, sou da turma 6. E a pesquisa que eu desenvolvi abordou a temática do envelhecimento e o direito à cidade, analisando as principais reivindicações das pessoas velhas aqui em Palmas. O nosso debate hoje tem como tema idosos e desafios intergeracionais, com foco nas diferentes possibilidades que o envelhecimento traz para os indivíduos e principalmente para a sociedade, né, já que envelhecer não é um ato solitário. E ontem, dia 27 de setembro, foi o Dia Nacional do Idoso, uma data importante para a gente lembrar a situação do idoso no nosso país, reforçar a importância de que esse assunto seja debatido por todos nós, jovens, adultos ou idosos. Eu gostaria de lembrar uma citação que vocês conhecem, já que ela é trilha sonora do documentário Envelhecência, que é um trecho da música Envelhecer, do Arnaldo Antunes. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é para valer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver para ver qual é. E dizer venha porque vai acontecer. Não sei porque essa gente vira a cara para o presente e esquece de aprender, que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. E eu trouxe essa citação também porque já na primeira fala do documentário, o médico Alexandre Kalash, ele nos explica, né, que o envelhecimento ele é algo recente, tanto do ponto de vista biológico como social, estamos aprendendo a envelhecer. Então, realmente, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. O documentário Envelhecência, ele foi lançado em 2015 e dirigido por Gabriel Martinez, né? E ele traz diferentes percepções sobre envelhecimento, reunindo relatos de pesquisadores, de familiares e de pessoas que estão vivendo essa velhice de forma bem pouco tradicional, se a gente for levar em conta
dos estereótipos que a velhice carrega na nossa sociedade, né? Como, por exemplo, um exemplo desse estereótipo é que se nós pesquisarmos a palavra velhice no mecanismo de busca do Google, a primeira coisa que aparece é velhice é doença. E isso demonstra o desafio imenso que temos pela frente. No Brasil, no segundo semestre de 2019, os idosos representavam mais de 14% da população, né? Ou seja, 29 milhões de pessoas. Em Palmas, esse percentual é de 9,4%, correspondendo a 28 mil pessoas. E a projeção é de que o número de idosos no Brasil deva chegar a 25,5% da população até 2060, segundo os dados do IBGE. Nós não sabemos ainda o impacto da pandemia nesses dados, já que a taxa de mortalidade entre os idosos é mais alta. E para não me estender muito, quero manifestar aos solicitadores e também aos nossos mais sinceros agradecimentos por terem sido tão receptivos ao nosso convite. Agradecemos muito vocês por estarem aqui, compartilhando conhecimento conosco. Peço que vocês se apresentem no início da fala, né, para evitar maiores formalidades. E reforçando algumas das orientações já encaminhadas, solicitamos aos participantes que se atentem ao tempo de fala, para que possamos ouvir o maior número possível de pessoas. Também, por oportuno, informo que essa atividade está sendo gravada. Eu vou passar a palavra para o Paulo André, que é da equipe de organização do Cine Fórum, que ele vai passar alguns recados para vocês. Pessoal, boa noite. Obrigado a todos pela presença, em especial aos facilitadores. Meu nome é Paulo André Gratão, eu sou analista jurídico da Defensoria Pública no Núcleo de Defesa de Direitos Humanos, né? Fui convidado a integrar a equipe do Cine Fórum. Hoje, na academia, eu sou estudante de filosofia na Universidade Federal de Tocantins, e eu venho trazer, sim, alguns combinados para vocês para facilitar o transcurso do evento, né? Para o nosso evento, durante o evento, nós vamos enviar um check-in de presença, que é o que permitirá a emissão da certificação. Eu peço que as pessoas mantenham as câmeras ligadas, já que essa atividade está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada a sua versão virtual no YouTube, né? Mas os microfones devem permanecer desligados para evitarmos interferências. Pedimos que os participantes tenham observado as orientações enviadas previamente com o link. Ao longo da fala dos nossos facilitadores, no chat, os ouvintes podem e estão convidados a se manifestarem, tanto em fala ou numa lista para a utilização da palavra, né? Depois dos facilitadores, cada um dos inscritos poderá falar por até 3 minutos. Os microfones, conforme a ordem da inscrição, né, isso dependerá da quantidade de pessoas inscritas. Sintam-se à vontade para contribuir no diálogo ou no chat ou na contribuição de fala. E antes de conceder a palavra ao Dr. Lamonier, eu gostaria muito de agradecer o convite de integrar a equipe do Cine Fórum, a todos os nossos parceiros. Eu aprendi muito, a gente teve muita técnica e muito trabalho administrativo envolvido, e gostaria também de agradecer a oportunidade que tive de descobrir na Unitins a existência de um grupo como esse, um grupo de estudos voltado para a pessoa idosa e o envelhecimento humano. Esse grupo integra o Programa Interdisciplinar de Atenção à Pessoa Idosa, do NEDI, né, um núcleo de estudos de direitos humanos, e a nossa representante na sala é a professora Sueli Kunz, da Unitins. Ela vai disponibilizar, para quem tiver interesse em contribuir com esse grupo, o e-mail e as atividades que o grupo realiza, tá bom? Muito obrigado, e com a palavra o doutor Eurípides Lamonier.
Boa noite a todos e a todas. Me chamo Eurípides do Carmo Lamounier, tenho 67 anos de idade, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás e exerço o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça do Tocantins, mas, acima de tudo, sou colega de vocês, eis que fiz parte da 4ª turma do mestrado em prestação jurisdicional em direitos humanos. Quero deixar uma mensagem para todos vocês nessa noite. Em 1940, a expectativa de vida no Brasil era de 45 anos e meio. Em 2018, essa expectativa de vida passou para mais de 76 anos de idade. Ou seja, um aumento de 67%. A história mostra que viver muito não é um privilégio de nossa geração, mas que ao longo do tempo atingiu um número cada vez maior de pessoas. Só que essa evolução social fez com que a sociedade, em um pequeno espaço de tempo, passasse a conviver com a parcela da população, com uma idade superior àquela em que se estava acostumada, modificando sobremaneira as relações interpessoais. Além disso, apesar das dificuldades sociais encontradas por essa parcela populacional, atualmente, o processo de envelhecimento vem acompanhado de um aumento da qualidade de vida dos idosos. Assim, além da evolução social, os idosos também passaram a se reinventar. Deste modo, não há mais como se estabelecer limites claros para o usufruto das comunidades sociais. A questão da idade não é mais um sinônimo de aposentadoria, mas sim de liberdade. A liberdade para decidir se ainda quer ou não continuar no mercado de trabalho, se quer ter uma velhice de descanso ou repleta de atividades. O importante é romper o estereótipo de fragilidade e incapacidade. Mas nós não somos frágeis, somos fortes. A nossa sociedade precisa saber identificar que existem diferenças e que essas diferenças devem ser respeitadas. Velhice não é sinônimo de incapacidade. O fato de uma pessoa ultrapassar os 60 anos de idade não a torna relativamente ou absolutamente incapaz. Deste modo, tratar a pessoa idosa como incapaz e até um contrassenso jurídico, uma vez que, levando em consideração apenas o quesito etário, a lei definiu como absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos de idade. Ou seja, a própria legislação não trata o idoso como uma pessoa incapaz. Fato este que, em regra, apenas ocorreria com a superveniência de alguma questão da sociedade. Para uma reflexão, devemos levar em conta que a velhice saudável, ela apenas nos motiva a tornar mais útil ainda a sociedade. E aqui, gostaria de, com todas as vezes, aqueles que estão nos ouvindo e participando, fazer uma homenagem ao saudoso José Kazuo Otsuka, no qual me inspirei para escrever o meu tema do mestrado, que foi a violência contra o idoso. O Dr. Kazuo também defendeu no mestrado o tema sobre os velhos. E foi um exemplo de vida para todos nós. Grande promotor de justiça e, acima de tudo, grande mestre. Então, aqui gostaria de prestar essa homenagem ao nosso saudoso Kazuo.
Por esse motivo é que precisamos evoluir e reinventar os paradigmas sociais para que todos possam se adaptar a essa nova realidade, uma vez que o envelhecer é um fenômeno social novo. Não há limites para a vida. Somos fortes e vivos. Muito obrigado a todos. E que prossigamos. Agradeço, então, doutor Eurípides, por ter contribuído, né? Seu trabalho sobre a violência contra idosos tem servido como fundamentação teórica de muitos outros trabalhos também aqui no Tocantins. Eu passo a palavra, então, para a doutora Denise agora. Boa noite, quero agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com tantas pessoas estudiosas, né, para discutir um tema tão relevante. Tenho muitos conhecidos aí na turma, outros eu estou conhecendo, né, não vou nem enumerar, porque eu tenho ex-alunos, né, enfim, a Francieles, participei da banca dela, colegas de trabalho, amigos, né, doutor José Maria, meu amigo, enfim, só pessoas queridas, né? Esse tema, intergeracionalidade, é um assunto novo, né? Mas, apesar de novo, eu queria até ressaltar, né, de ser um assunto que está sendo estudado por agora, um trabalho que a minha orientanda, que está ex-orientanda, agora ela passou para o doutorado. No mestrado, ela escreveu sobre a intergeracionalidade e as pessoas com deficiência, ou melhor, ela escreveu sobre os avós e a relação desses avós com os seus netos com deficiência, né? Então, foi um assunto bem específico e isso foi em 2018. E agora ela segue o seu trabalho e vai escrever sobre autismo, enfim, seguindo aí essa perspectiva. Eu fico muito feliz pelo interesse e por uma área tão que merece, né, muito cuidado, é uma área muito específica, né, o envelhecimento e as pessoas com deficiência. A Simone Irigon, que está aí, ela é técnica da SEDUC, que trabalha na área de educação especial. Bom, o envelhecimento é um processo multifatorial, né, e depende da genética, dos aspectos ambientais de cada um. Acredito que a maioria aqui, né, que faz parte desse grupo, vai envelhecer e tem um envelhecimento diferenciado, que é grande parte da nossa população, né? Nós temos alguns privilégios. Nós não somos trabalhadores braçais, por exemplo, né? Apesar de a gente ter as nossas experiências, cada um, mas mesmo assim, nós temos uma velhice diferenciada. Então, o conceito de velhice é resultado de uma construção social e temporal, né, feita no seio da sociedade, que é multifacetada, tem várias direções, que é contraditória. Outro dia mesmo eu falava para um grupo de pessoas da religião de matriz africana, né? E eu falava, ninguém quer parecer velho. Aí eles diziam, nós queremos, né? Porque o velho é o sábio, né? Então, isso depende muito da sociedade. Mas, de um modo geral, a gente vê que a nossa sociedade nega os velhos, o seu valor e a sua importância. Isso de um modo geral, grosseiro, né? Tirando essas especificidades de algumas culturas, de alguns grupos. A gente pensar na nossa sociedade de consumo, né? Apenas o novo é valorizado. Todo mundo quer um celular novo, um carro novo, tudo novo, né? Então, porque a gente pensa o que é velho é ultrapassado, descartado, está fora de moda.
apesar da música do Arnaldo Antunes dizer o contrário, que é moderno, que é o que tem, né? que é interessante, enfim. Né? Mas se você pensar de uma forma, de um modo geral, as pessoas têm esse preconceito, né? Desconsiderando a importância do conhecimento acumulado ao longo do tempo, que é justamente o que a intergeracionalidade propõe, né? A troca de saberes entre o mais velho e os mais novos, e entre os mais novos com os mais velhos, que a gente aprende muito com os mais novos também, e com os mais velhos, né? Então, essa troca é importante. Né? Então, por que os idosos são os velhos, as pessoas velhas, ou as pessoas idosas, como queiram chamar? Por que eles são desvalorizados? Porque a nossa sociedade contemporânea, ela busca o quê? O jovem, a beleza, a autonomia, a independência, a capacidade de ser produtivo, né? Enfim, e isso pode diminuir com o decorrer dos anos, né? Então, nessa perspectiva, ser velho assume uma conotação negativa, porque remete a perdas de atributos que são valorizados, né, no meio social, que são essas, na beleza, pode ter perda de autonomia, da independência, né? Então, a nossa cultura brasileira, principalmente, né, ela venera o jovem, né? Então, a pessoa ela quer parecer jovem, mas não é só parecer jovem, ela quer psicologicamente também ser jovem. Não são só os aspectos estéticos, né? Mas é como se forçasse a pessoa a parecer jovem, a ter comportamentos de jovem, a ter que ser jovem. É como se fosse uma imposição, né? E nós sabemos que, às vezes, a pessoa quer diminuir o ritmo da atividade, ou quer, enfim, e como se há uma cobrança, tem que ter que manter aquele ritmo, né? Não porque ela quer, mas como se fosse uma obrigação, né? E tem um outro ponto também. Às vezes o jovem, isso é interessante, aparece no filme, fazendo referência ao filme, aquela senhora que anda de moto, né? Que está no meio da galera, da moçada. Mas tem jovens que não gostam de interagir com velhos. Por quê? Porque interagir com pessoas velhas lhe remetem sempre à velhice, à proximidade da morte. Né? Então, tem esse preconceito também. Né? O jovem não gosta de estar perto do velho, porque... Então, quando aquela senhora começa a frequentar e estar perto dos jovens, ela começa a romper esses paradigmas, mostrando que ser velho não é estar perto da morte. Um jovem também pode, né? Ainda mais quem anda de moto aí para cima, para baixo, né? Está correndo esse risco aí com certeza. Né? Então, a gente tem que perceber que o envelhecimento ele é visto de forma indesejável em várias culturas, apesar, claro, da população estar envelhecendo e da gente buscar romper, né, com esse conceito, né, que não é adequado. O que a gente sabe é que as pessoas que se preparam para a velhice, né, e se adaptam, vão ter uma vida melhor depois dos 60, dos 70, dos 80, dos 90. Então, a pessoa ela tem que preparar, ela tem que ter esses projetos. Né? Então, quando a pessoa está na maturidade, lá depois, no Zenta, eu já tenho que pensar, quando eu entro no Zenta, o que eu vou fazer para frente,
quais são as minhas expectativas, o que eu vou fazer, né? O meu trabalho, a minha família, né? Eu tenho que ter projetos futuros, não somente viver esse momento presente, né? Então, o idoso que ele tem um projeto futuro, ele tem uma melhor expectativa de vida, né? E aquelas pessoas que conseguem se adaptar a novas situações e pensar em novas estratégias, essas pessoas têm fatores protetores. Foi justamente o que aconteceu no filme, né? Então, ficou viúvo, então vou pensar uma estratégia nova, vou mudar a minha vida, o que eu quero para mim? Então, tem um planejamento para o futuro. Então, isso é um agente protetor, se adaptar às novas situações, né? Então, as pessoas idosas, qualquer pessoa, estou falando só de idoso, né, que seja resiliente, ela é mais saudável. Tá? Ela consegue se adequar à realidade de uma forma mais saudável, né? É o que a professora Neila fala, né, com os idosos lá da UMA, é preciso saber viver, né? É preciso ter uma inteligência e saber conduzir a sua vida de uma forma positiva, né? Então, manter um certo grau de atividade de acordo com o envelhecimento daquele sujeito, né? A interação social é uma condição de sucesso, tá? Para as pessoas idosas, para o jovem, para a criança, para todos, né? Mas não só porque, quando ele mantém essas interações sociais que positivas, ou que ele goste de manter aquelas relações, ele vai ter maior possibilidade de gratificação e aumenta a sua autoestima. Aumentando a autoestima, ele vai ter uma satisfação em viver. Fugindo aí da questão da depressão, que é tão comum no envelhecimento, né? Nos idosos, na pessoa que vai envelhecendo, né? Então, isso é muito comum. Então, o filme, né? Esse documentário, ele é muito interessante por isso, porque ele traz para as pessoas essa perspectiva, né, de autoestima, de satisfação para viver, de ter projetos, novas perspectivas, que é isso que todos nós precisamos, que a criança, o jovem, o adulto, o velho precisam, né, ter uma boa autoestima. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, doutora Denise, muito obrigada por apresentar alguns desses fatores, né, que podem auxiliar nessa interação mais saudável entre as diferentes gerações. E o filme aborda um pouco disso em cada um dos personagens, né, como aquela senhora também que começa a surfar, como que ela chegou até o surf, né, através do filho. E, enfim, tem o professor de Aikido, que gosta de passar bastante tempo com os alunos, e quando está com os idosos amigos dele, não gosta muito de papo de velho, segundo ele. Então, como essas interações podem acontecer. Eu passo a palavra para o Dr. Luiz Sinésio e eu peço, lembrando, para ele se apresentar, antes de iniciar a fala, tá bom? Neto, só antes de você começar a fala, nós estamos recebendo relatos de alguns alunos ou pessoas que não estão conseguindo estabilidade na conexão. Gente, assim, nós convidamos para que o vídeo fique aberto, mas quem tiver com o sinal ruim, não abrir o vídeo, manter só o áudio, ajuda na estabilidade. Se não puder manter o vídeo aberto por conta do sinal, nós entenderemos. Tudo bem? Obrigado, Neto. Desculpe a interrupção. Tranquilo. Essa é uma questão, né, posta aí pela pandemia. Mas muito boa noite a todos. Saúdo o desembargador Eurípides Lamonier, que nós tivemos a oportunidade e a honra de sua defesa de dissertação, orientada pela doutora Patrícia Medina, sua solenidade, vamos dizer assim, de defesa,
ser realizada aqui na Universidade da Maturidade. Aquilo foi muito simbólico, muito importante, e uma mensagem a toda a sociedade, porque um desembargador, no auge, né, da sua idade, e defender uma dissertação de direitos humanos, falando sobre a violência na velhice, é um recado para toda a sociedade, na esperança de que nós poderemos, com certeza, acreditar na justiça de dias melhores. Então, em seu nome, desembargador, eu saúdo a todos que aqui se encontram. Nós estamos com o IBOP bastante qualificado, professores da universidade, de outras instituições também, para além da Universidade Federal, os acadêmicos da Universidade da Maturidade aqui também em peso, abrilhantando esse evento. Então, a fala do velho também, e parabenizo a organização, porque a fala do velho também é importante nessa atividade ativa. Temos aqui, inclusive, o Dr. Wilson Pedro, da Universidade Federal de São Carlos, um colega. Então, o IBOP está muito bem qualificado. Bom, no tempo que me foi solicitado, eu quero aqui um pouco trazer dessa experiência de estudos que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade Federal do Tocantins há aproximadamente 15 anos. Dia 13 de fevereiro de 2021, a Universidade da Maturidade, o programa de extensão, celebra esses 15 anos aqui no Tocantins. Bom, o Tocantins é um estado envelhecido. O Brasil é um país envelhecido. O Tocantins é o estado da região norte com o maior índice de envelhecimento da região, maior que a média de toda a região. Então, o Tocantins é um estado novo, mas povoado por velhos. O Tocantins, de acordo com dados do DataSenado, do terceiro trimestre de 2019, demonstrou que aproximadamente 14% da população desse gigante, que é o Tocantins, possui idade igual ou superior a 60 anos. Então, nós estamos dizendo que aproximadamente 230 mil tocantinenses estão na fase da vida velhice. E esse retrato do Tocantins, a gente fez um outro estudo avaliando índice de envelhecimento dos 139 municípios aqui no estado. E aqui você tem municípios que têm o mesmo índice de envelhecimento de que a Europa, 20,4, 20,5. Então, quando a gente olha para o mapa do Tocantins, nós temos áreas envelhecidas bastante interessantes. Por exemplo, a área do Bico do Papagaio é uma região extremamente envelhecida, a área do Sudeste, a área do Cantão, povoada por povos indígenas. Então, a face do envelhecimento do Tocantins é marcada por uma grande heterogeneidade da cultura do nosso, história e cultura do nosso povo. Um outro dado extremamente interessante do ponto de vista demográfico é que o Tocantins é o único estado no Brasil que possui mais homens do que mulheres com idade igual ou superior a 60 anos. Em alguns outros lugares no mundo, a gente discute a feminilização da velhice, ou seja, a maior prevalência de mulheres do que de homens. No entanto, no Tocantins, nós temos, então, esse envelhecimento masculinizado. Portanto, a gente já pode fazer campanhas no Brasil trazendo, né, aquela mulher lá que está aposentada, que quer arrumar namorado, pode vir para o Tocantins, que aqui tem bastante homens com idade igual ou superior a 60 anos. E as faces, então, desse envelhecimento populacional é marcada por essa heterogeneidade. Você imagina um estado com uma riqueza cultural como a nossa. Eu vou tentar trazer essas questões das relações intergeracionais para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, com a cara do Tocantins. Então, você imagina que nós temos populações de diversas heterogeneidade econômica, heterogeneidade de educação. Infelizmente, o analfabetismo é uma característica. O analfabetismo no Brasil tem idade, e essa idade é na velhice. Né? A prevalência de doenças crônicas. Então, você imagina que o Tocantins tem populações quilombolas, a gente já desenvolveu vários estudos com as populações quilombolas, as populações indígenas, os ribeirinhos. Então, essa heterogeneidade, quando nós vamos falar de envelhecimento e relações intergeracionais, nós necessariamente precisamos trazer esses elementos de diversas faces desse processo
de envelhecimento humano. Outra coisa que é muito importante dizer que ninguém chega aos 60 anos e muda de vida. O indivíduo velho é aquele que acumulou infância, adolescência, adultez e que hoje se encontra na fase da vida velhice. Logo, ele é o mesmo indivíduo, lógico, que é marcado por experiências e processos que acontecem ao longo dessa vida. Mas por que eu digo isso? É para dizer que ninguém envelhece igual a ninguém, que as diferentes interfaces da velhice, elas precisam ser consideradas quando nós falamos de pesquisa, quando nós falamos de políticas públicas, quando nós falamos das relações intergeracionais. Um outro aspecto é que nós vivemos num estado onde aproximadamente 71% das famílias que possuem idosos, os idosos são provedores do lar. Ou seja, os idosos têm uma forte presença numérica e também no sustento de suas famílias. Se o doutor Fábio lá em Guaraí, não é isso, doutor Fábio? Se o doutor Fábio lá em Guaraí pode checar essa informação. Quantos idosos, arrimos de família, não chegam aí na Defensoria Pública para os seus direitos? Então, os idosos carregam também essa nova configuração dos lares multigeracionais, de acordo com a literatura científica. E se nós temos esse envelhecimento demográfico, essa heterogeneidade da velhice, esses lares multigeracionais, vem a pergunta central da discussão. Como estas relações se dão? Como elas se configuram? O que envolve os aspectos relacionados à educação intergeracional? Nós não temos respostas prontas na literatura científica, porque essas relações intergeracionais, quando elas são mediadas por um processo educacional, onde elas são mediadas por um processo que une as gerações, elas podem ser positivas. O contrário disso é o que o desembargador Eurípides Lamonier encontrou na sua dissertação. Quando há essas relações não são mediadas por amor, por carinho, por afeto, elas se tornam disputa de poder interno dentro de casa. E essa disputa de poder, muitas vezes, se reproduz num ato de violência nas suas diversas faces, como também o doutor José Maria encontrou na sua dissertação de mestrado. Portanto, nós, da Universidade da Maturidade, tratamos a questão das educações intergeracionais como um foco de pesquisa. A doutora Neila Barbosa Osório coordena no mestrado de educação, no mestrado acadêmico de educação e no doutorado de educação, essa linha de pesquisa de tópicos especiais em educação intergeracional. Então, nós temos aí um arcabouço de literatura científica que discute a morte nas relações intergeracionais, discute educação no trânsito, na perspectiva das educações intergeracionais. Então, nós temos uma série, discute como que o inglês pode juntar as gerações. Então, essas estratégias, né, obviamente que a gente não vai dar tempo de fazer tudo isso, mas olhando para o documentário, nota-se que a gente precisa, então, considerar esses aspectos de heterogeneidade da velhice, dos lares multigeracionais, de como se dá essas experiências ao longo da vida do indivíduo e agora na velhice, porque a gente também precisa colocar o idoso no seu papel de protagonista, no seu papel ativo diante das suas decisões sobre a sua própria vida. E como conciliar isso com esse ambiente intergeracional? Nós, da Universidade da Maturidade, acreditamos que a educação seja uma estratégia poderosa para fazer esse grande enlace e as gerações que essas gerações possam viver como um aspecto positivo, onde o afeto, a cultura pode mediar esses processos. Então, nós recomendamos formação para as famílias. Nós estamos vendo aí nesse processo de pandemia, esse ambiente intergeracional ele ficou mais tumultuado. Então, a gente precisa dar formação para as famílias, formação para os profissionais e para os gestores. E nessa perspectiva,
nós trabalhamos essa música também do Arnaldo Antunes em nossa aula, que é uma música intergeracional. Então, nessa perspectiva, dizer que a Universidade da Maturidade se coloca como uma grande parceira, parabenizando o evento, parabenizando a organização do evento por pautar um tema que é de extrema relevância, como dizia um alemão que escreveu o seu livro, Schumacher, que escreveu Revolução dos Idosos, para que nós possamos criar uma cultura de paz entre as gerações. Então, muito obrigado e eu estou à disposição para as perguntas e para o debate. Muito obrigada, professor. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Renata Patrícia. Vocês me ouvem? Sim, estamos me ouvindo. Olha estas árvores, mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem, livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. As árvores velhas, Olavo Bilac. Boa noite, eu sou Renata Patrícia, sou professora do curso de licenciatura em teatro da UFT. Sou uma amante e uma entusiasta do trabalho com a velhice. Há 4 anos eu faço um trabalho de teatro, uma oficina de teatro com os idosos. Comecei na UMA, né, trabalhando com os idosos da UMA. Hoje eu tenho 2 oficinas, uma na UFT e outra no Parque Municipal da Pessoa Idosa. E é muito gratificante, sou uma eterna aprendiz do envelhecimento e com quem eu mais aprendo é compartilhando do cotidiano com os meus velhos. Agradeço muito o convite de estar aqui, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com pessoas tão sábias, né? É um grande prazer. E eu vou falar um pouquinho das minhas percepções sobre o filme, sobre a intergeracionalidade. A gente faz um trabalho intergeracional no teatro, a partir da criação compartilhada entre velhos e jovens, né? Trabalhamos com os idosos e com licenciandos em teatro, e a partir disso a gente elabora a nossa criação artística a partir das histórias de vida de pessoas comuns, como a gente vê no Envelhecência, né? Então, a partir da observação do filme, a gente pode dizer que o documentário Envelhecência, dirigido por Gabriel Martinez, nos traz fragmentos de histórias de pessoas comuns, nos fazendo refletir sobre o que é envelhecer e o que é ser velho na contemporaneidade. Para tanto, ele nos apresenta relatos de 6 pessoas. E aí é importante nomeá-las, né? Oswaldo Silveira, 84 anos, maratonista e amante de esportes. Edmeia Correia, 68 anos, surfista.
Luiz Schimmer, 74 anos, paraquedista. Ono Sensei, 89 anos, professor de artes marciais. Edson Gambucci, 87 anos, médico. E Judite Gagagio, 83 anos, motociclista. Contando também com a participação de estudiosos na área do envelhecimento, como Miriam Goldenberg e Alexandre Kalash, a produção cinematográfica nos provoca a desmistificar os estereótipos da velhice, lançando um olhar para essa etapa da vida como um momento de ganhos, experiência e novas aprendizagens. Então, eu compreendo que tal produção artística é um recorte do diretor sobre a velhice. Como o Neto nos disse, a velhice ela tem múltiplas identidades. Ela não é uma massa homogênea, não é mesmo? E a velhice pode ser entendida, e esse documentário ele pode ser entendido como a produção de um determinado discurso. Então, vale lembrar que envelhecência nos traz uma ou algumas entre as várias identidades do processo de envelhecimento e do ser velho na sociedade contemporânea. Neste caso, a face do envelhecimento ativo, fomentado pela qualidade de vida, cuidado com a saúde e afirmação da alegria, é a mais evidente no documentário. Tal discurso pertence a um movimento que temos visto crescer em nosso país e no mundo, cujas ações voltadas para a terceira idade têm como foco possibilitar o protagonismo do idoso no consumo de bens e serviços, compreendendo-o como um sujeito ativo dentro da sociedade. Assim como destaca a antropóloga Gita Grindeberg, a lógica associada ao descanso e à exclusão da vida pública é invertida a partir do momento em que a terceira idade é compreendida como época de atividade e lazer. Ainda assim, deve-se observar que todo esse movimento por um envelhecimento ativo, promoção da saúde e da qualidade de vida passa, de certo modo, por uma negação da velhice e, consequentemente, valorização da juventude. Isso vai um pouco de encontro ao que a professora Denise nos disse. Podemos observar isso em algumas falas dos entrevistados de envelhecência, como, por exemplo, dançando ou correndo, sinto que tenho 40 anos. Apesar da idade, sou idoso, mas não me sinto velho. A gente esquece que a gente é velho. Põe alegria na tua cara que tu fica nova. Talvez por isso, tanto reforçado pelos idosos do filme, quanto pelos idosos que venho trabalhando, inclusive alguns deles estão aqui, a intergeracionalidade seja tão importante. Me lembro de Ono Sensei dizendo que ele prefere treinar com os jovens a estar conversando com os amigos papos de vovô. Isso corrobora com o que Deber nos fala de que velho é sempre o outro. Apesar disso, não vemos no filme uma busca exacerbada pela juventude. Enquanto ouvimos as histórias, somos brindados com imagens das mãos, dos olhos, do rosto, onde saltam as marcas do tempo, que não foram apagadas por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Para mim, esse ato de assumir as marcas passa pela compreensão do que diz Alexandre Kalash, que chegar aos 60 ou 70 não é o fim, desde que você aceite isso tranquilamente,
compreendendo as suas limitações e lidando com elas. Talvez por isso, quando observamos os sujeitos de envelhecência, podemos dizer que eles representam a parcela de velhos que estão revolucionando os modos de envelhecer, uma vez que estão constantemente inventando novas formas de ser e, novamente, como diz Kalash, não somente acrescentar anos à vida, mas vida aos anos. Assim, para pensar o impacto do discurso de envelhecência em nossa sociedade, a fim de compreender a construção das identidades do idoso na sociedade contemporânea, observo que o documentário nos traz a perspectiva da velhice como uma etapa de liberdade, realização de projetos de vida ainda não colocados em prática, alegria e produtividade. As histórias contadas são inspiradoras para todas as idades, uma vez que, como nos disse Miriam Gondenberg, a única categoria que todos nós pertencemos é o velho, seja hoje ou amanhã. Por isso, quando assistimos uma produção cinematográfica como essa, devemos estar conscientes de que ali estão pessoas reais, com suas histórias que nos inspiram e nos fazem viver desejosos de uma velhice revolucionária, como vem fazendo os idosos de envelhecência e muitos outros que conhecemos. Obrigada. Obrigada, doutora Renata. Eu vou passar a palavra, então, agora ao nosso último facilitador, o doutor José Maria. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos me ouvindo. Inicialmente, agradeço aos organizadores a possibilidade de estar aqui aprendendo, ouvindo e proferir algumas palavras relacionadas à minha pesquisa de mestrado. Doutora Célia, minha colega na magistratura, a quem amo muito, tenho um respeito imenso pelo seu trabalho, pela sua conduta. Desembargador Lamounier, também um dos maiores exemplos da magistratura. Doutor Neto, meu examinador, foi na qualificação, na defesa da dissertação, muito bom. Doutora Denise, minha grande incentivadora em diversos momentos. Falar desse tema, para mim, se torna fácil quando eu sou o primeiro a falar, né? Mas depois de tantas pessoas ilustres de conhecimento enorme falar antes de mim, não me deixa muita coisa. Mas eu quero direcionar, então, as minhas palavras para aquilo que foi objeto da minha pesquisa, porque é o que pode sair um pouco do que já foi falado até agora. Já se escreveu que envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo. Não se pode envelhecer sem viver muito tempo. A velhice é uma fase da vida. Nós passamos por diversas, e a velhice é uma delas. E morrer, a morte, que muitas vezes é associada à velhice, nós nos esquecemos que a morte ela nos acompanha a par e passo todos os instantes da nossa existência. Nós começamos a envelhecer, começamos a morrer o dia que nascemos. Cada dia mais, vivemos mais um e temos menos um de vida. Não importa a
tantos quantos vamos viver. O que nos interessa é como vamos viver. O documentário Envelhecência trouxe, no dizer da professora, acho que é Renata, né, que disse que me antecedeu, um viés da velhice. Apenas um caminho. Tem tantos outros. E uma característica do documentário é que mostrou todos felizes. Felizes. E talvez seja esta a escolha do Martinez, quando ele quis fazer aquele documentário com aquilo. Na minha pesquisa, na comarca de Porto Nacional, uma boa porcentagem, ou uma grande porcentagem de idosos claramente infelizes, porque eram e continuam muitos sendo violentados financeiramente, porque foi esse o viés da minha pesquisa, porque boa parte dos violentadores, daqueles que praticavam a violência contra os seus idosos, eram de casa, da família, e de uma forma assim muito clara. Olha, o idoso era aquele que os mantém financeiramente, ele é o dono da casa, é ele que tem o único rendimento fixo, seguro durante o mês e assegura uma vivência digna de todos os membros da família. E este que é o que mantém a vida digna, no mínimo de dignidade a todos, é violentado de forma clara por aqueles que ele mantém, que são os seus. Então, não podemos fixar no documentário como se a velhice só se buscasse aquilo. Há outros parâmetros, há outros vieses que a gente tem que chamar a atenção para a nossa sociedade, aqui local, não precisamos ir muito longe. O professor Neto falou algo aí que diz muito com a minha pesquisa, que é a descoberta que eu descobri, se a comarca de Porto Nacional é composta por 8 municípios. O maior município é o de Porto Nacional, que, se não me falha a memória, é o 4º ou 5º maior do estado em população, do estado de Tocantins. Os demais são todos pequeninos, ou muito pequenos. E na maioria deles, na maioria esmagadora deles, me parece que 4 ou 5, há mais homens velhos do que mulheres. A gente não pode se esquecer de que os que estão hoje na faixa dos 80 anos, 70 anos para cima, vivenciaram momentos do então norte de Goiás, onde se faltava praticamente tudo. A maioria da população vivia ao Deus dará, como diziam aqui. Não tinha água encanada, não tinha água tratada, esgoto continuam sem ter. O atendimento médico, muitos sequer sabiam que tinha atendimento médico. O analfabetismo, que a maioria destes que estão nessa idade são analfabetos ou pouco letrados. Por quê? Primeiro que não tinha a possibilidade, tinha que trabalhar. Eu, como juiz na comarca de Porto Nacional, instruindo o processo para aposentadoria rural, uma senhora eu perguntei para ela como é que era o dia a dia lá. Ela estava querendo aposentar, porque primeiro que ela não tinha documentos. Quando foi ter documentos, teve uma dificuldade tremenda para o procedimento junto ao INSS. Como o Porto não tem justiça federal, a justiça estadual que julgam esses processos por competência constitucional.
Olha a resposta dela. Doutor, eu paria e trabalhava. Então, a função dela era ter filho e trabalhar. Ter filho e trabalhar. Que eu perguntei para ela se ela sabia ler, se ela sabia escrever. Ela disse que não, porque para ela não foi criada para isso. Ela foi criada para parir e para trabalhar. Tanto é que ela me disse que teve 21 filhos. Assim, então, somado a isso, há uma ignorância decorrente da falta de educação. Há um alijamento de tudo aquilo que podia trazer dignidade de vida. Não obstante a tudo isso, nós ainda temos uma boa porcentagem da população idosa aqui no Tocantins, né? Eu venho de uma região de Minas Gerais, onde também era e continua sendo muito pobre, que é o Vale do Jequitinhonha, e lá também se vive muito, mas muito, né? Então, a minha avó morreu com 104, as minhas tias com 99, com 98, com 95. Então, é uma região que se vive muito. Também, não obstante viverem longe de todo esse progresso que a gente conhece hoje. Mas a violência financeira do qual me tratei na dissertação foi a violência financeira contra o idoso na comarca de Porto Nacional. É assustadora a porcentagem dos idosos na comarca de Porto Nacional que têm a sua dignidade retirada por causa da violência financeira. E o maior vilão de tudo isso ainda é o sistema bancário. Depois, por incrível que pareça, setor público. Porque quando o INSS não faz a perícia no idoso, quando o INSS não julga o seu pedido de aposentadoria, quando o INSS lhe nega tudo e mais alguma coisa, retira dele a possibilidade de receber o mínimo necessário para a sua vivência digna e dos seus. Também é uma violência financeira contra o idoso. Então, são o sistema bancário, o setor público e depois os familiares. Essa ordem e muito, assim, bem distante do setor bancário, mas o setor público e os familiares estão muito próximos dentro da porcentagem de violência. O que também conseguimos levantar, a maior parte dos que reclamam no judiciário tem entre 60 e 70 anos. Qual a minha conclusão pelo trabalho? São aqueles que ainda têm condições de se dirigirem por si próprios ou com a ajuda de poucos até o judiciário para reclamar. Porque dos 70 aos 80, dos 80 aos 90, temos ações lá também. Mas esses já estão muito mais debilitados, já são muito mais dependentes. De quem? Daqueles que os fazem vítimas. Então, se o próprio familiar, que tinha o dever de zelar por ele, o ataca, saca dele a possibilidade de ter uma vida digna, é quase que uma conclusão óbvia de que esse idoso não irá ao judiciário porque não tem quem o leve. Então, a maioria esmagadora, a comarca de Porto Nacional, é de idosos entre 60 e 79 anos. E fechando aqui, a questão maior, nenhum dos 8 municípios da comarca de Porto Nacional tem um órgão municipal específico para cuidar da defesa dos direitos dos idosos em seus respectivos municípios. Isto é, os idosos,
continuam ainda, não obstante o Estatuto do Idoso dizer que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger o idoso. A família o faz vítima. O Estado, por seus órgãos, o faz vítima. E a sociedade o ignora. Muito obrigado pela possibilidade de trazer as minhas palavras aqui. Obrigada, doutor José Maria. Tenho certeza que as suas contribuições serão um caldo importante para o debate. Nós temos 4 pessoas inscritas. Os próximos os ouvintes que queiram se inscrever, é só colocar um nome no chat, tá bom? Lembrando que cada pessoa tem 3 minutos para fazer sua fala. Passo a palavra, então, para Wilson Pedro. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de compartilhar muito a minha alegria de encontrar várias pessoas nesse debate sobre os desafios intergeracionais e saudar de uma forma bastante especial o meu colega Sinésio Neto, que com os demais aí tiveram muito instigantes a pensar. Eu falo aqui do interior de São Paulo, um dia que está bastante quente, esperando uma chuva, quem sabe ela vem ainda, né? E foi motivo de grande satisfação conhecer o projeto do cinema. Eu tenho trabalhado também com cinema e eu estava muito curioso para conhecer a proposta de vocês. Então, é isso que me trouxe a essa escuta. Teria várias do cinema, essa vida, né? E o quão potentes são os idosos, esses 6 idosos que emprestam as suas narrativas, as suas vidas, para poder desencadear tanta reflexão. Acho que me limito a essa consideração, parabenizando aos organizadores e agradecendo a oportunidade. Obrigada. Vinícius Teixeira. Boa noite a todos. Boa noite. Estão ouvindo? Sim. Já agradecer a oportunidade, parabenizar pelo projeto. Também aqui parabenizar também o doutor Neto, que também está na minha banca de do mestrado, Ismael Lamonier, professora Medina, também, e a todos. Na verdade, puxando um pouquinho até o ponto da fala do doutor José Maria, também Ismael Lamonier, do doutor Neto, um dos aspectos que me chamou muita atenção também sobre a questão do vídeo, em alguma das falas, quando os próprios participantes, eles falavam de como algumas das pessoas viam eles. Isso, trazendo isso para a questão jurídica, eu verifiquei aquela situação do quanto é difícil você quantificar e qualificar os aspectos intrínsecos de cada grupo social. Ou seja, às vezes a sociedade ela estabelece um padrão linear como se fosse um padrão para a média da sociedade. Mas quando você começa a tratar com grupos que têm certas diferenças, seja que são algum tipo de diferenças sociais, você não consegue trazer, materializar essa diversidade que existe. Ou seja, você acaba criando, querendo aplicar para pessoas distintas, para grupos distintos, uma norma que ela não que deveria ter uma forma de aplicabilidade que leve em consideração esse aspecto intrínseco de cada grupo social. Ou seja, se você for levar isso bem para a questão até da proteção dos indivíduos, isso advém até da pouca dificuldade, ou até nenhuma da discussão sobre esse tema. Ou seja, falta muito você entender
qual que é o sujeito de proteção e qual que é o objeto de proteção. Se você não compreende qual que é o objeto de proteção, qual que é o sujeito de proteção, né, você não consegue criar uma norma jurídica ou uma política pública que seja capaz de entregar uma proteção eficiente para aquele grupo social. Ou seja, então, enquanto a sociedade não discutir realmente quais seriam esses valores da pessoa idosa, qual seria como é que deveria ser feito essa análise desse grupo social, você não consegue criar uma norma jurídica eficaz, você também não vai conseguir criar uma política pública que seja eficaz para garantir que os direitos dessas pessoas sejam realmente efetivados. E uma das questões eu posso tirar do meu projeto de pesquisa, é justamente a inversão que se tem da criação das normas jurídicas de proteção de direitos humanos aqui no Brasil. Que é justamente assim, se você pega aquela questão da teoria dimensional, que geralmente toda norma ela advém primeiro de um fato, e desse fato você valoriza desse fato e você tira desse fato, desse valor, uma norma jurídica. Ao contrário do que se está criando muitas vezes, por questões de imposições internacionais, você acaba criando uma norma jurídica para prestar conta aos órgãos internacionais, ou seja, eu crio um Estatuto da Criança porque os órgãos internacionais me impõem para criar, eu crio uma lei Maria da Penha porque órgãos internacionais impõem ao Brasil que criou isso. Da mesma forma, eu crio um Estatuto do Idoso porque órgãos internacionais me obrigam a fazer isso, ou seja, eu estou criando uma norma antes da sociedade interna discutir esse fenômeno do envelhecimento aqui no Brasil e antes da gente entender como que se dá esse sujeito que necessita dessa proteção. Ou seja, a norma veio primeiro que a discussão social e que a discussão política e jurídica sobre o tema. Então, quando você se cria uma norma e empurra essa norma para a sociedade sem que a sociedade tenha discutido essa situação, é óbvio que você acaba criando situações, políticas públicas e normas jurídicas que não vão encontrar aplicabilidade eficaz. Então, essa que é uma das coisas que eu vi que há necessidade de se fazer essa inversão, ou passar a criar que essa norma que sejam aplicadas, mas com um grande aspecto de discussão da sociedade nos mais diversos âmbitos, seja ele na educação, seja ele na saúde, seja ele jurídico, ou seja, que não seja uma coisa que seja limitada a uma área só de atuação, mas seja em todas as áreas e que essas áreas se conversem e que só após você ter uma noção sobre como é feita essa proteção, entender quem que é esse sujeito, entender como se deve haver essa proteção, identificar qual que é essa diversidade desse sujeito, aí sim você criar uma norma que realmente vai trazer essa aplicabilidade eficaz e proteger esse sujeito. Então, era mais ou menos essa que era a minha intervenção que eu tinha a fazer. Muito obrigado, pessoal. Seu áudio está desligado, Francieles. Eu fui mutada por alguém que está coordenando os microfones. A próxima inscrita é a Maria do Carmo. Olá, boa noite. Bom rever tanta gente bonita. Gente, que janelas lindas essas. São árvores, viu, doutora Renata? São árvores que Olavo trouxe para nós através da sua voz. Que lindo poema, que lindas imaginações, que viagem, que tudo. Que bom, numa noite dessa de segunda-feira, final de mês, já antecipando o final de ano, a gente ter um momento tão emocionante como esse, assim, com tanta gente legal, né? E assim, bonita. Olha só que filme, que documentário vocês nos proporcionaram, vocês nos deram essa condição de aprender com aqueles personagens, com aquelas personalidades, com aquelas pessoas que têm histórias, assim como as nossas histórias, né? E nós, ao assistirmos, com certeza nos vimos em cada uma em cada um daqueles personagens, em cada uma daquelas histórias, em cada uma daquelas ações. Eu anotei até assim algumas coisas, por exemplo,
ali demonstrou ousadia, coragem, orgulho, alegria, sabedoria, né? Cada um dos protagonistas lá representa as habilidades que foram desenvolvidas. Eu, como professora, uso muito essa questão de habilidade, né? Que foram desenvolvidas e que jamais elas serão envelhecidas, não é isso? Então, assim, por isso que aquelas habilidades, as competências que eles têm lá, a gente se vê através deles, porque, por exemplo, essa pandemia, ela nos confirma isso, a importância da história de vida de cada uma das pessoas e a importância de valorizar e até mesmo de valorar a história de vida de cada um dos velhos e das velhas que moram ou que estão distante ou perto de nós. As histórias delas, elas nos fazem rejuvenescer e criar coragem para esse enfrentamento, principalmente para esse enfrentamento. E aqui eu falo abraçando essas meninas aí da UMA, abraçando você, Socorro, você, Manuela, você, Isabel, abraçando a Juscelia, abraçando a dona Margarete, que já esteve e saiu, não deu certo, ao seu José e a todas as Marias representadas aqui por vocês. Porque lá na UMA eu tive a oportunidade de realizar um trabalho e aí, assim, eu tenho... Lá na UMA é uma escola, onde a gente leva um pouco de conhecimento da gente, mas a gente aprende muito mais. E eu tenho um trabalho com eles lá, chamado Histórias de Vida, né, meninas? Onde a gente discute as histórias de vida. Então, naquele filme, naquele documentário, eu vi as histórias de vida de cada uma daquelas pessoas e que não é tão diferente das nossas histórias de vida. E por isso que eu digo, esse período de pandemia, ele veio só confirmar essas lindas histórias de vida que essas pessoas têm para nos ensinar e nos fazer amadurecidos a cada dia. Eu tenho 54 anos, completarei 55 próximo dia 18 de outubro, com fé em Deus. Tenho 35 anos de casada, tenho 2 filhos, 3 netos. Meu pai viveu até 93 anos, minha mãe até os 75 anos. E enquanto eu pude, eu estive com eles, direto ou indiretamente, amando, brincando, cantando, dançando, recitando poesias, e assim aprendendo com eles a ler, principalmente com minha mãe, através de cordéis. Ela foi um exemplo do que é esse processo de leitura através dos cordéis, né? Embora ela não tenha escrito nada, mas ela nos deixou esse exemplo. E, para finalizar, eu quero dizer a vocês que este momento aqui é tão enriquecedor, e mesmo em pandemia, eu e meu marido e meus filhos, nós vamos agora, próxima quinta-feira, para que sábado próximo a gente possa comemorar 102 anos da minha sogra. Nós fizemos isso o ano passado e este ano nós vamos com muito medo, mas nós vamos. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que completa 102 anos de vida lúcida, alegre, que ainda conta história, não ouve bem e não enxerga bem, mas conhece todas as pessoas do seu convívio. E assim sendo, eu encerro dizendo a vocês, é muito bom a gente aprender mais com as histórias de vida de todas as pessoas, principalmente dos velhos, que nesse tempo poucas pessoas valorizam, mas que a gente está a cada dia aprendendo a compreender quão importantes são esses seres humanos.
Meu abraço a todos vocês. Obrigada, Liz. Obrigada, doutora Renata, por vocês me darem essa oportunidade de compartilhar com vocês o meu orgulho de ser uma pré-velha. Muito obrigada. Obrigada, Maria do Carmo. Próxima inscrita, Maria José. Maria José? Sim. Olá, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Débora por ter me convidado a participar. Eu vou falar aqui como cidadã comum e como uma pessoa da terceira idade, uma velha, né? Porque eu tenho 60 anos, mas eu me baseio naquele ditado antigo. A vida começa aos 40, então eu me considero com 20 anos. Porque há um ano aposentada, depois de 40 anos de trabalho como servidora pública federal, de trabalho mesmo, como arquiteta, né, foi ralando a obra direta. Eu comecei a viver mesmo depois que eu aposentei, depois de um ano agora, né? Então, depois que eu completei os 60 anos. Porque pelo prazer porque Eu acho que saiu a internet. Existe vida. Porque eu costumo falar, quem não quer ficar velho, morre. E também é uma coisa muito importante. O que eu acho assim, que precisa, para respeitar a sociedade, o governo, é o que volta. Por exemplo, antes, quando eu trabalhava, perto de eu me aposentar, eu tive até doente, quase que me entrei em depressão. Se eu não tivesse muita fé em Deus, eu tinha ficado mesmo depressiva. Porque os novatos que entravam, eu fui do tempo que eu entrei, fiz concurso, não tinha para nível superior. Então, mas você estava enquadrada como nível médio, né? Aí o pessoal, hoje em dia, tem muito concurso, começaram os concursos, então o pessoal já é funcionário ativo de tudo. Por quê? Eu não passei no concurso para atender telefone, eu não passei para dar informação, eu sou doutor nisso, eu sou doutor naquilo, Você sabe com quem você está falando? Eu acho que isso é a maior burrice. Porque ignoravam o nosso tempo de profissão, os nossos conhecimentos. Ninguém sabe tudo, a gente está aprendendo todo. A vida na escola, hoje, é quando ela é discriminada. Aí, graças a Deus, eu saí dessa, eu entrei no trabalho. Isso aí já existe em muitos locais. Eu trabalho com o pessoal da terceira idade, em orfanato, além da arquitetura plástica, e mesmo também com reciclagem. Eu faço cursos, faço trabalho e ensino as pessoas para elas se sentirem úteis, produzindo alguma coisa. Isso tem ajudado muitas pessoas a recomeçarem um novo jeito de viver, uma aceitação até pela situação. Então, o que falta é isso, oportunidades e participação da sociedade com relação a respeitar a fase de vida. Porque tem muita gente que não tem essa idade e se torna mais velho do que eu, em questão de coragem, de ações, de trabalho, entendeu? Então, a velhice, para mim, é mais de cabeça, é como você vê o momento, é o que você faz do seu momento. E muito obrigado pela participação.
E parabéns pelo trabalho de vocês, muito importante esse fórum. Parabéns, obrigada, fiquem com Deus. Obrigada, Maria José. Agradecemos a sua participação. Laudione, é o próximo inscrito. Boa noite. Boa noite a todos. Me ouvem? Então, eu não ia falar, mas eu resolvi, que é um tema assim, que me instiga como tantos os outros do nosso Cinefórum. A doutora Célia até está sorrindo, que eu fico me segurando. E esse é um tema que me é muito caro, porque eu, desde muito jovem, agora envelhecendo, eu sempre gostei de pessoas mais velhas, né? Como dizem por aí, porque eu sempre achei fantástica a experiência de vida e todo o conhecimento que eles são capazes de nos passar, de nos ensinar. E eu sempre fui daquelas pessoas que sentava assim e ficava só pelo gosto, pelo prazer de se deleitar com aquela conversa de adultos, das pessoas mais velhas. E o Brasil, a gente sabe que é um país que está envelhecendo, né? Envelhecendo e muito rápido, né? Como já citou aí o professor Neto, né? Do Tocantins, que é um estado que está envelhecendo bastante, é um estado novo, mas com bastante velho. E nos faz refletir sobre diversas questões que precisam mudar em pouco tempo. Uma cultura que precisa mudar. A cultura de que o velho não precisa mais contribuir. E que isso já foi imbuído, já está ali incutido na cabeça dele. Então as pessoas param, depois que chegam a uma certa idade, elas acham que elas não precisam mais produzir e elas já aceitam aquilo ali como um caminho natural, de que ele não tem mais nada para contribuir. E sofre diversas violências, como o Dr. José Maria Lima colocou aqui para a gente, que é a realidade da grande parte, mas o documentário ele traz a outra face da moeda, mostrando uma nova possibilidade, né? Uma possibilidade de se viver bem, com qualidade e fazer coisas que todos fazem, né? Atividades intergeracionais. Um idoso surfar, um idoso ser paraquedista, né? Qual o problema disso? Nenhum. Então, trazer essa consciência, né, para os governos, para eles fomentarem em suas cidades, em seus governos, atividades voltadas para o idoso, de inclusão mesmo, né, promover esse desafio, né, fomentar essa participação de forma efetiva, né, porque temos leis, temos diversos instrumentos que tem tudo isso muito bonito, mas na prática tem que trabalhar isso com todas as gerações. As pessoas têm que aprender a respeitar os idosos, não é? E respeitar e saber que eles são pessoas muito experientes, têm muito a ensinar e contribuir, porque viver é diferente de existir. Então eu não só vou viver até os 60 e depois eu terminar a minha vida existindo. Não é isso. Eu vou viver até o último dia. Essa é a minha intenção. Então não existe idade, não existe nada. É uma cultura que precisamos mudar. E esse documentário que assistimos, que é o mote aqui desse nosso diálogo, eles nos traz essa reflexão. Ele não trata da violência, né, do que acontece na prática do dia a dia. Ele traz uma outra vertente para nos mostrar o que é possível fazer, né, com os idosos. A qualidade de vida que podemos ter, o que ainda podemos produzir de bom e ser feliz, né? De fato viver e não apenas existir. São essas minhas palavras. Um abraço a todos. Muito bom participar de mais esse Cinefórum, o último, né? Obrigado. Obrigada, Laudione. Eu vou, então, passar a palavra para os facilitadores, né? Primeiramente, agradecer a todas as pessoas que contribuíram, todos os ouvintes que contribuíram aqui no debate. Vou passar a palavra para os facilitadores para fazer uma breve finalização. Então, o primeiro, Dr. Eurípides Lamonier, a palavra é sua. É muito gratificante ver tantas contribuições valorosas. Ver aqui jovens e idosos trocando experiências de vida,
mostra que nossa sociedade está no caminho certo. Recomendo aos que não puderam assistir ao documentário Envelhecência que assistam. Vale a pena. Só observei uma situação que não precisa as mulheres ficarem viúvas para ser felizes. Eu observei que há situações que a viuvez trouxe certa felicidade. É uma brincadeira. É porque são pessoas que superaram aquela situação de viuvez e procuraram a felicidade. E quero encerrar dizendo para vocês que a mensagem do filme é muito verdadeira e atual. E são 3 verdades que devemos aprender com o filme. Primeira, nunca é tarde para começar. Segunda, nunca é tarde para recomeçar. E a terceira, é sempre melhor começar hoje do que amanhã. Meu muito obrigado pela oportunidade de aprender tanto com cada um de vocês. É um momento ímpar. E que tenham todos uma boa noite e sucesso nos seus empreendimentos. Mestres, alunos, servidores da UMA, onde tive a honrosa oportunidade de ali defender a minha dissertação. E meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite. Obrigada, doutora Eurípides. Passo a palavra para a doutora Denise. Eu quero agradecer a oportunidade, né, dizer que fico muito, muito satisfeita, né, pelo convite, pela discussão que foi fértil, né, e que gera mais questionamentos, né, e a gente troca esse grupo intergeracional, como o doutor Eurípides coloca aí. Acredito que a gente tem que a universidade, né, que os grupos de estudo, de mestrado, né, de doutorado, precisa estar mais próximo da comunidade, sim, né? Nós precisamos desenvolver mais atividades desse formato, onde haja uma discussão não só assim, né, acadêmica, aquela coisa, né, nas apresentações de mestrado, doutorado, mas que as pessoas tenham acesso e participem, né, de forma que tenham possibilidade de participar, que não fique só na academia, né? Então, saio muito feliz desse momento aqui. Muito obrigada. Obrigada, doutora Denise. Doutor Luiz Sinésio. Bem, então, obviamente, agradecer pela oportunidade de espaço, de diálogo, de troca. A Universidade da Maturidade se coloca sempre à disposição da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, do Estado do Tocantins, para contribuir com as questões relacionadas ao processo de envelhecimento. Doutor Eurípides, doutora Neila está aqui no chat, mandando um grande abraço para o senhor, né, registrando aí, doutora Medina, aquele momento histórico da sua dissertação, da defesa da sua dissertação aqui na Universidade da Maturidade, e por acreditarmos tanto na educação, e pela doutora Neila já estar há 15 anos, não só pesquisando, mas vivendo a velhice e também desenvolvendo um projeto prático na vida dos nossos idosos, eu desejo convidar a todos para no dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso, nós estaremos fazendo um lançamento do Centro Intergeracional Sara Gomes, dentro da Universidade Federal do Tocantins. É a primeira infraestrutura pública dentro de uma universidade, uma única no Brasil. O Centro Intergeracional Sara Gomes, ele tem por objetivo criar uma nova consciência da intergeracionalidade. O centro vai ser
um local de encontro entre as gerações. Vai garantir direitos, superar preconceitos, promover solidariedade, incluir, melhorar a qualidade de vida, criar oportunidades, descobrir talentos, compartilhar vivências, informar, educar, tendo como sua base a educação intergeracional e altas habilidades. Então, aproveito. Doutora Neila, que foi a idealizadora do projeto, ao longo desses 15 anos de pesquisa na área de educação intergeracional, convidar a todos os presentes. Será transmitido o evento pelo Facebook da Universidade da Maturidade, eu já coloquei o link aí no chat. Convido a todos, então, para celebrarmos o Dia Internacional do Idoso, acreditando, como diz a doutora Neila, que a saída do envelhecimento está nas crianças também. E, portanto, nós, de forma muito prática, enquanto Universidade da Maturidade, lançamos esse centro internacional, um centro de referência internacional de educação intergeracional. Um grande abraço a todos e a UMA está à disposição para contribuir nesse debate. Muito obrigada, professor Sinésio, pelas importantes contribuições, e essa notícia que muito nos alegra. Vou passar a palavra, então, para a doutora Renata Patrícia. Agradecer, a oportunidade de estar compartilhando com vocês um momento tão bacana, de estar fazendo essas trocas, de estar falando de arte, A arte é uma potência para nos provocar, para nos fazer refletir. Então, muito bom, foi muito boa essa noite. Convidar vocês para conhecerem o projeto Maturidade em Cena, irem assistir as nossas peças com os nossos idosos. A gente estava com uma peça em cartaz que chama Ser Velho, que vai falar das múltiplas identidades do idoso, E convidar vocês para estar cada vez mais discutindo sobre arte e a potência da arte na sociedade para nos fazer refletir cada vez mais. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer dividir com vocês esse momento. Obrigada, professora Renata. Passo a palavra, então, para o doutor José Maria. Eu também, da mesma forma, não posso deixar de agradecer, imensamente alegre pelo convite, por estar aqui com pessoas que eu sempre admirei na profissão, em tudo que fazem, na universidade, durante o meu mestrado. O desembargador Euripides era da turma 4 e eu da turma 5. Logo em seguida, pesquisei também na dissertação dele, muitas coisas li lá também. A professora Medina foi minha professora, mestra, que esteve conosco. Sou muito grato à Escola da Magistratura, ESMAD, bem como a Universidade Federal do Estado de Tocantins, e me deu a chance de graduação do mestrado. Estou aí tentando ver se consigo saltar para o doutorado, não obstante, já esteja às portas também dos 60 anos de idade. Mas o homem começa a morrer quando acha que já sabe tudo. A morte do homem começa por aí, quando ele tem certeza ou já se incorpora da ideia de que aprendeu tudo, a morte já se avizinha. Aprender, estudar, na minha visão, é sempre um motivo de rejuvenescer, de dar melhores condições ao idoso. E devemos investir desde a criança no jovem para que tenhamos idosos mais saudáveis, mais alegres e efetivamente vivam a sua velhice, como é o recado do documentário. Não importa se tem 80, 90, 70 ou 60. Importa que viva bem, com alegria, com satisfação e com um espírito de gratidão à vida.
E a palavra hoje mestra para mim é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos organizadores, gratidão aos participantes. Muito obrigado e tenha uma excelente noite. Obrigada, doutora José Maria. Reforço, então, os agradecimentos a todos os facilitadores, não só pela disponibilidade, né, mas pela grandeza das contribuições que trouxeram aqui hoje, para todo mundo que se colocou no debate também, né, e o nome desse projeto Olhar Direitos traz um pouco disso, né, a possibilidade de olhar com outros olhos a realidade à nossa volta. Para finalizar, então, eu vou passar a palavra para a nossa querida Liz, que vai fazer a fala de encerramento. Agradeço a todos e boa noite. Obrigada, Fran. O professor Paulo Fernando acaba de entrar na sala. Será que dá tempo dele fazer uma manifestação, professor? Por favor. Não, Por favor, professor Paulo. Eu fui sabotado aqui na minha quadra. Algum motorista, não sei, explodiu o transformador aqui e eu não consegui, perdi todo o contato. Se fosse utilizar pelo celular, nós também ficaríamos na escuridão, porque aqui está toda escuridão. Então tem 5 minutos que a energia voltou e eu estou quase assim, chegando só para dar boa noite, né? Infelizmente eu não pude participar, mas certamente teremos outras oportunidades de participação. E também rever o José Maria, a Fran, Celis, o Paulo e outros aí da pós-graduação, outros já mestres, né? Já desfrutando do merecido repouso. O José Maria já repousou bastante, já pode retornar para a luta. A França ainda está no seu pós-traumático de período, né? Então merecedora também pelo excelente trabalho. Eu tenho certeza que eu perdi muito, porque todos vocês participaram, desenvolveram a temática do envelhecimento com brilhantismo. Além disso, também perdi a fala do Neto, da Denise, né? Que são colegas de trabalho. Mas o que eu poderia dizer só muito rapidamente foi a oportunidade de rever o documentário, né? E rever o documentário, não vou repetir coisas aqui que certamente já foram abordadas, né? Mas só para reforçar e estimular e vocês não se cansarem de continuarem nesse projeto. Esse projeto é importante para a divulgação, o debate, a nossa luta. Nós vivemos um período tão difícil, um período inusitado por conta do coronavírus, porém previsto pelo projeto político que acabou saindo de alguma forma vitorioso em 2018, né? A crise econômica que está dada e a crise econômica que vai se aprofundar e os impactos que ela certamente causará, em especial sobre a população idosa, que é o nosso objeto aqui do debate, talvez nunca tenhamos visto na história do Brasil. Falar que a crise econômica resultado do coronavírus é um absurdo, é uma cortina de fumaça que estão colocando nos olhos da população. O que nós estamos assistindo é, sim, o coronavírus aprofundou essa crise que está dada no capitalismo. E o que nós temos aí é uma população já desguarnecida historicamente, a população idosa. Se nós observarmos, 90% da população idosa recebe menos do que um salário mínimo e, certamente, após esse período da pandemia, essa situação se tornará mais grave ainda, porque não só as pessoas idosas estarão numa situação de não proteção social,
como também os seus familiares, que estarão desempregados e estarão vivendo uma condição ainda pior do que a anterior, já que uma grande parcela da população idosa é responsável, por meio das suas pensões, das suas aposentadorias, o sustento dessa sua família. Então, o que o filme nos revela é apenas uma pequena fração da realidade da pessoa idosa e uma fração privilegiada dessa população idosa, né? O principal é que eles não sabem hoje, nesse processo de envelhecimento, não sabem se vão chegar à velhice, porque as condições de trabalho e a política trabalhista, a reforma trabalhista imposta, desmontou totalmente a possibilidade de você chegar aos seus 60 anos e poder desfrutar com qualidade a vida que você deveria ter pelos próximos, no mínimo, 35 anos. Então, o filme é interessante porque ele traz uma perspectiva intimista. E essa perspectiva intimista dentro de uma fração muito, muito pequena da população, né? Mas que não perde o seu valor, a sua qualidade, o seu mérito. Porque existem questões que independem da classe social, que é a construção dessa percepção do que é ser o velho. E quando eu falo que independente da sua classe social, é porque todos vivenciarão isso. Qualquer que seja a sua classe social, todos irão vivenciar a velhice. Todos passarão pelo envelhecimento. Mas dependendo da sua classe social, alguns passarão com qualidade, e outros não passarão com qualidade. Isso tudo faz a diferença para discutir envelhecimento e a forma de envelhecer. E a outra coisa que é importante destacar, né, o próprio Kalash e a Goldenberg colocaram, né, é como se preparar, o Kalash, como se preparar para a velhice. Como se preparar para a velhice, para 90% da população idosa, é política pública de qualidade. É cuidar da infância, da adolescência, da juventude, dos trabalhadores nas suas condições de trabalho. Não é precarizando o trabalhador. Precarizar o trabalhador hoje significa um velho arrebentado, se é que ele vai conseguir chegar a ser velho nas condições de trabalho precário, né? Então, é um aspecto. O outro aspecto que a Goldenberg chama pessoas que não aceitam o estereótipo de velho. O estereótipo de velho é construído dentro de condições históricas. Hoje, ser velho numa geração que teve a experiência de lutar contra condições de discriminação, de racismo, de homofobia, lutar pela reorganização da sociedade, a organização dos trabalhadores, dos movimentos sociais, sem dúvida vai ter uma percepção diferente da velhice. Ontem mesmo eu li um trechinho, está circulando pelas redes sociais, uma frase da Rita Lee, como sempre muito polêmica, e ela fala: envelhecer é uma merda, mas é maravilhoso ao mesmo tempo, né? Então é isso. O envelhecer significa perder também movimento, perder facilidades que na sua juventude você tem e agora na velhice você não terá. Vai ser ridículo você achar que aos 60, 70, não, eu estou vivendo no meu melhor momento físico. Não está, filho, não está, né? Vai viver o seu melhor momento físico com 70 anos comparado com outras pessoas de 70 anos. Senão a gente fica naquela perspectiva, oh, droga, naquela perspectiva da melhor idade, né? Que é um eufemismo para esconder as desigualdades, os vícios sociais que existem na velhice. Então, eu não sei se eu falei muita besteira em comparação ao que eu poderia ter dito, mas só para encerrar e, infelizmente, não poder ter a oportunidade de debater com vocês. Fica aqui um forte beijo no coração de cada um, tá ok? Professora, Obrigado.
Obrigado por ter vindo, professor, e mesmo com a tribulação ainda ter comparecido. Pessoal, nós chegamos ao fim da nossa atividade e antes que a gente a finalize de todo, eu gostaria de pedir que quem puder abra suas câmeras para que a gente faça um registro fotográfico desse momento. Tá? Então, nós vamos fazer alguns prints aqui. Quem puder, a gente está aguardando que as câmeras sejam abertas. E nesse meio tempo, eu vou aproveitar para fazer uma fala de encerramento, como os colegas bem lembraram aqui. Esse é o nosso último Cinefórum desse primeiro ciclo, então eu queria trazer alguns informes para vocês. Primeiro eu quero dizer que, enquanto mestrando de um programa de mestrado profissional, é uma honra desenvolver um projeto que, além de promover a cultura e o acesso ao diálogo científico, ele também aproxima, né, os colegas servidores públicos e os demais profissionais do sistema de justiça dos destinatários né, dos direitos dessa prestação jurisdicional que a gente quer melhorar, né, no nosso mestrado. E como não poderia deixar de ser, né, dada a minha pesquisa nesse programa, que é relativa ao monitoramento de violações de direitos humanos, que aborda esse universo entre a estatística e os direitos humanos, eu venho trazer aqui alguns números sobre esse projeto de extensão. Bom, o nosso projeto, considerando todas aquelas pessoas que se inscreveram nas atividades, também aqueles que passaram a nos acompanhar nas redes sociais, e também aqueles que tiveram a oportunidade, de alguma forma, de conhecer a nossa metodologia, a gente pode dizer que teve um alcance de aproximadamente 850 pessoas apenas nesses dois primeiros meses de atividade. E esses números, eles contemplam aí 43 cidades diferentes, de todas as regiões do país e também aqui do Tocantins. O nosso projeto, ele conseguiu chegar em 12 estados por essa via virtual. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, aqui no Tocantins, unir o Sul e o Norte em um diálogo qualificado sobre direitos humanos. Considerando ainda a manifestação das pessoas que participaram, né, que preencheram aquele nosso questionário de avaliação, a atividade é classificada majoritariamente como ótima em todos os quesitos, o que demonstra esse acerto na escolha desse formato, na escolha dessa metodologia, né, e demonstra aí o cumprimento desse objetivo principal, que é construir e fortalecer essa cultura de direitos humanos aqui no estado do Tocantins. Dessa forma, a gente caminha para esse encerramento desse primeiro ciclo de debates, né, desse Cinefórum, razão pela qual eu deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos a todos aqueles que participaram dessa atividade e principalmente também aos meus colegas integrantes da equipe do Cinefórum Olhar Direitos, Marcela, minha colega de projeto e de uma longa caminhada de aprendizado na docência, minha mãe, Célia Regina, que tem a oportunidade de fazer o mestrado em conjunto, né, um privilégio incrível, o meu colega Paulo, da Defensoria, em que a gente tem a possibilidade de dividir a sala aí no Núcleo de Direitos Humanos, né, é um alento ter você ao meu lado aí, colega Débora, com quem aprendo muito dentro da SMAT também, colega Laudione, né, que a gente toparam esse desafio de fazer parte, de desprender um pouco do seu tempo para construir direitos. E, claro, a nossa professora orientadora, a doutora Patrícia Medina, né, eu aproveito para dizer aqui que, se vocês gostaram desse formato, eu vi que isso foi bastante comentado, nos procure, a nossa equipe está à disposição, caso vocês queiram desenvolver alguma atividade dessa forma aí adiante. E também já fazer um convite, porque em dezembro a gente tem a Semana dos Direitos Humanos, então é provável que a gente tenha uma nova rodada de Cinefórum. Então fica aqui o convite. Promover direitos humanos exige de todos nós uma postura proativa. Ela é uma busca incansável pela resolução de problemas antigos e perenes. A cada dia a gente renova esse compromisso e continua, sempre na certeza de que essa realização ela chega com a própria caminhada. Então, que bom que vocês estão juntos e que estamos lado a lado. Boa noite, pessoal.